Êxodo capítulo 20, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 5. Que nos diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Que Deus nos abençoe, amados, com a porção lida da sua palavra. Irmãos, nós vamos dar continuidade às meditações que nós temos nas quartas-feiras sobre as obras da carne, e nós já vimos pelo menos 3 obras da carne daqueles que estão ligados ao nível moral, ou seja, a área sexual do ser humano, né? Nós vimos já a prostituição, já vimos a impureza, e a semana passada nós vimos a lascívia. Hoje nós veremos a 4ª obra da carne. Essa é do nível espiritual, né? Que é a idolatria. Na próxima semana nós veremos a 2ª obra da carne voltada ao nível espiritual. Hoje nós veremos acerca da idolatria, né? Parece até um estudo, né, que nós já conhecemos, já sabemos, né? Mas é sempre bom nós estarmos voltando e meditando na palavra de Deus e trabalhando acerca desse assunto, porque nós somos levados, vez por outra, a cairmos na idolatria. E nós veremos a seguir no estudo como nós podemos cair na idolatria. Então, amados, como nós sabemos lá em Gálatas 5,19, Paulo diz que a idolatria é uma obra da carne. E essa obra da carne, ela é encontrada em todas as culturas da humanidade. Entre os povos mais longínquos e antigos, percebem-se o quê? Vestígios da idolatria. Por quê? Para o ser humano, é fácil se apegar às coisas visíveis e dar significado espiritual do que ter uma fé baseada no que não se vê, em um Deus invisível. Ou seja, o ser humano é mais fácil se apegar àquelas coisas que se vê, para que ele possa o quê? Adorar, criar um Deus e tornar um ídolo na sua vida. No coração do ser humano há um trono que só pode ser ocupado por Deus. A idolatria, em seu sentido espiritual, ela significa que Deus deixou de ocupar o lugar central na vida do homem para ficar em segundo plano. Pois lá na palavra de Deus, em Isaías 42:8, Deus diz que Ele não divide sua glória com ninguém. Então, amados, idolatria em seu sentido espiritual significa que Deus deixa de ocupar o lugar central na vida do homem. E quando nós não temos Deus, não é? Em primeiro lugar, ocupando isto em nossa vida, tem alguma coisa errada. E é uma coisa que nós devemos ter muito cuidado.
Nós somos bombardeados no nosso dia a dia por muitas coisas que podem tentar tirar, não é, Deus primeiramente das nossas vidas. Nós vamos ver isso mais adiante. Aí surge uma pergunta: como saber se algo é idolatria? O que a Bíblia ensina a respeito da idolatria? Então, eu vou dividir a nossa mensagem nesta noite, pelo menos em 3 partes. Primeiro, nós veremos o que é idolatria. Segundo, veremos os tipos de idolatria. E terceiro, nós veremos as consequências da idolatria na vida do ser humano. Então vamos ver, primeiramente, o que é idolatria. Um texto bem claro se encontra lá em Romanos, abram aí. Não desmarque aí Êxodo, né? Abram aí, Romanos, capítulo 1. Versículo 25. Romanos 1, versículo 25. Paulo diz: pois eles, ou seja, os homens, na sua imundície, na sua concupiscência, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar de quê? Do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, amados, Paulo diz aqui que os homens, o homem no seu estado natural, eles mudam a verdade de Deus em mentira. Adoram e servem a criatura em lugar do Criador, como Paulo conclui, o qual é bendito eternamente. Amém. A palavra ídolo, biblicamente falando, é algo inútil, detestável aos olhos de Deus. Deus abomina a idolatria, porque um objeto criado não pode ser cultuado como se fosse o Criador. Eu vou repetir. Deus abomina a idolatria, porque um objeto criado não pode ser cultuado ou adorado como se fosse o Criador. Idolatria significa se encurvar, homenagear, prestar culto, prestar louvor, fazer petições a qualquer pessoa ou coisa no lugar de Deus, pois Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando eu me encurvo, quando eu presto culto, eu adoro, eu louvo a alguém, seja quem for, ou faço petições a qualquer pessoa ou a qualquer coisa no lugar de Deus, isso se chama idolatria. Pois a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por exemplo, conversar com uma imagem, fazer pedidos, cantar para elas, ou fazer promessas, é idolatria. Eu não consigo entender, amados irmãos, como muitos cristãos dizem que o catolicismo é quase a mesma coisa.
É cristianismo também. Não é cristianismo. Porque eles estão na idolatria. Quando eu converso com imagem, seja ela que for, de homem, de animal, seja o que for, faço pedidos, canto para ela, ou faço até promessas, isso se chama idolatria, porque está tirando o Criador de cena. E isso é algo abominável aos olhos de Deus. Quem é católico está na idolatria, porque adora imagem de escultura. É um idólatra. Embora possa dizer que crê em Deus, mas ela não está crendo unicamente como Jesus, como seu único mediador entre Deus e os homens. É um idólatra. Achemos bom ou ruim, amados. Deus nos tirou da idolatria. Deus nunca permitiu que se conhecesse sua aparência, ou seja, a aparência de Deus, para que não acontecesse a idolatria por meio da adoração de uma imagem sua. Como é Deus? Nós não sabemos. Nós cremos pela fé, nós cremos no invisível, que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Senhor e que Ele ouve as nossas orações só por intermédio do Seu Filho Jesus. Por isso que Jesus diz, lá em João 4, 24, disse àquela mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, mas Deus, Ele é adorado em espírito e em verdade. Só quem nasceu espiritualmente é que pode adorar a Deus. Só quem se torna nova criatura, só quem conhece a verdade de Deus, que é a verdade, que é a palavra de Deus, é que adora a Deus em espírito e em verdade. Porque estes se curvam unicamente a Deus e oram por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, como é a verdade de Deus. O problema da idolatria consiste em colocar qualquer coisa no lugar de Deus. O ser humano foi criado para a glória de Deus, e Deus não divide sua glória com ninguém. Abram aí, Isaías capítulo 43. Vamos chegar lá. Isaías 43. Versículo 7. Veja o que é que diz. Que o homem, ele deve conhecer a Deus. Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Deus tem um povo aqui na terra, que Ele criou para a glória dEle, que formou esse povo, e assim Deus fez, para que conhecessem ao único Deus e verdadeiro. E Isaías 42, 8, veja o que é que diz. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isso aqui, amados, não tem quem mude. Pode o ser humano querer ter seus trejeitos, não, mas é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa, quase não é. Quem adora imagem de escultura não está adorando a Deus.
porque não conhece ainda o Deus verdadeiro. Se conhecer mesmo verdadeiramente, eles irão adorar ao único Deus verdadeiro, que é invisível. Ele não precisa, para adorar a Deus, criar uma imagem de Deus. Ele já conhece, ele sabe, porque o próprio Deus habita dentro dele ou dentro dela. O Espírito de Deus se alegra com isso. Quando nos prostramos, invocamos o nome de Deus, invocamos em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus é glorificado. Por isso, amados, quando Deus deixa de ser o lugar central na vida de uma pessoa, esta está servindo a dois senhores. E Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer, ou adorar a um ou a outro. Deus não divide. Ou me adora como está nas Escrituras, me conhecendo, ou não me adora. Não pode existir duas adorações. Ou adora a Deus, ou adora aos demônios, como nós vamos ver aqui na frente. Então, amados, Deus abomina a idolatria. Ou seja, tudo aquilo que quer tomar o lugar de Deus na vida do ser humano, ou que nós colocamos em nossa vida a parte de Deus, isso se chama idolatria. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso é que é idolatria. Adoram e servem a criatura, que não pode salvar, em lugar do Criador, do Deus que é Salvador. Então, amados, isto é o que é idolatria. Mas vamos, em segundo lugar, para os tipos de idolatria. A idolatria pode se apresentar de várias maneiras, tentando enganar e conquistar adeptos. Quais são os tipos de idolatria? Pelo menos eu quero destacar 4 aqui nesta noite. A primeira delas é a mais conhecida: a idolatria de imagens de escultura. Novamente a Isaías 45, 20. Veja o que é que diz. Por isso, amados irmãos, esse texto aqui, como eu falei, quem conhece o Deus verdadeiro, ele não continua adorando um pedaço de madeira, de gesso, de ferro, de bronze ou qualquer coisa. Isaías 45, 20, olha. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Como é que alguém diz que conhece a Deus e se prostra diante de um Deus que não pode salvar? Quando uma pessoa pega qualquer objeto e atribui poderes, Deus se aborrece com essa pessoa. Volte um pouco a Isaías 40. Isaías 40. Versículo 18 e o versículo ao 20. Que diz assim: com quem comparareis a Deus?
Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funda a imagem, e os ourives cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote, idólatra, escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice, perito, para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e toma a nulidade os juízes da terra. O sacerdote idólatra, o que é que faz? Ele pega uma imagem, um pedaço de madeira ou qualquer outra coisa, funde para ficar ali fixa, para fazer dele um Deus. Esse Deus é tão maravilhoso, amados irmãos. Quem o conhece, veja como é que Deus vê todas as nações que estão perante eles. Veja o que é que diz aí, versículo 17 e o versículo 18. Olha a grandeza desse Deus. Isaías 40, versículo 17 e 18. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Se nada já não é nada, e menos do que nada. Aí ao ser humano ousado faz algo para adorar, para roubar a adoração desse Deus. Estão cegos, estão confundidos, porque é mais fácil para o ser humano adorar um Deus que ele imagina na sua mente, faz como quer e passa a servir esse Deus como ele bem quer. É isso que o ser humano quer. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus é assim. Deus também está comigo. Deus está assim, tá? É porque você criou já um Deus na sua mente, que não é o Deus das Escrituras. Você criou já na sua mente, talvez nem uma imagem de escultura você tem em casa, mas você imagina Deus como Ele é, da sua forma como você quer. Mas esse Deus aqui, Ele considera todas as nações menos do que nada. Dá para entender a grandeza desse Deus? Todas as nações são consideradas por ele como nada, menos do que nada. Quem é a criatura? Para tentar roubar a adoração do Criador. Quem é o sacerdote idólatra que faz isso? Deus abomina a idolatria. A idolatria mais comum, amados, acerca das imagens de escultura, é a de imagens que representam divindades ou santos, que na verdade são considerados divinos, porque estes acham que lhe atribuem poderes que somente Deus tem. Não, meu santo lá, o padroeiro, ele tem poderes. Eu já rezei para ele, já pedi a ele. E a criatura tem poder para nada? Talvez Deus já tenha entregado a operação do erro na sua vida. Então, amados, primeiro tipo de idolatria, a idolatria de imagens de escultura. Segundo tipo de idolatria, a idolatria da natureza, da criação que Deus criou. Êxodo 20, ele diz que não devemos fazer o quê? Imagem de escultura,
nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E abram comigo aí Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4. Versículo 16 ao 19. Moisés exortando o povo à obediência, né? Para não se corromper e não se tornarem idólatras. Deuteronômio 4, versículo 16 ao versículo 19, que diz assim: Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, olha só, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteje sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não te levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzidos o quê? A inclinar-te perante eles e deis culto àqueles, coisa que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Tem pessoas que adoram o céu, adoram a lua, adora a criação, adora o mar, adora rios, adora florestas. Deus diz: não é para você se encurvar perante a minha criação, porque eu criei, vocês têm que adorar a mim, nem lhes dê culto. Deus não admite nenhuma imagem, nem do sol, nem da lua, ou qualquer outra coisa que esteve nos céus, assim como homem ou animais que são da terra ou das águas. Podemos ficar maravilhados com a criação de Deus, mas não adorar a ponto de nos inclinarmos e prestarmos culto. Por isso, adorar animais, como fazem o hinduísmo, é idolatria. A astrologia também é um tipo de idolatria, que adora os astros. E Deus não admite que ninguém adore ou lhe preste culto a animais, a homens ou qualquer outra criatura debaixo da terra. Nada criado deve ser adorado. Por isso, nós podemos ver aqui o segundo tipo de idolatria, a idolatria da natureza, ou seja, as pessoas pegam coisas criadas, animais, né? Sejam eles répteis, voláteis, seja qualquer outra forma. Muitos passam a adorar. Nós podemos ver isso no hinduísmo, né? Lá na Índia. Adoram vaca, adoram o rato, né? Ou elefante, e tantas outras coisas. É um animal sagrado. Cobras e tantas outras coisas. Isto é idolatria. E Deus não admite isto. Mas há um terceiro tipo de idolatria. A idolatria a pessoas. Mateus 10, versículo 37 e 38.
Mateus 10, 37 e 38, que diz: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus está nos ensinando aqui que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus é quem está dizendo que aquele que ama mais os seus parentes, amigos do que ele, não é digno de servi-lo. Não estão amando a Deus verdadeiramente, não está amando a Deus verdadeiramente, não está adorando a Deus verdadeiramente. Por isso, amados, colocar esposa, filhos, amigos acima de Deus é uma forma de idolatria. Não venham me questionar, não, mas questione Jesus. Quando você bota esposo, esposa, filhos ou filhas, amigos ou amigas acima de Deus, não somos dignos de ser chamados discípulos de Jesus Cristo. É Jesus que está dizendo. Também, fanatismo por time de futebol, fanatismo por partido político, fanatismo por religião, artista de TV, cantores gospel, pregadores gospel, isto é idolatria. O sentido aqui, amar mais, amados, é quando nós colocamos em primeiro lugar nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nossos filhos, quem quer que seja. Aí nós estamos idolatrando aquela pessoa, ou aquela coisa, ou aquele time de futebol, ou aquele partido político, ou aquele cantor gospel, ou aquele pregador, ou qualquer outra coisa. Por isso, amados, a Bíblia relata vários exemplos que pessoas que quiseram ser adoradas, que foram castigadas pelo seu orgulho, de querer serem adorados como se fossem Deus. Um exemplo nós vemos dito nas Escrituras, se chama Nabucodonosor. Foi castigado por seu orgulho, de querer ser adorado como se fosse um Deus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos também, quando o rei Herodes recebeu a glória das pessoas, atribuindo a ele divindade à sua pessoa, foi ferido por Deus e exterminado no mesmo instante. Os apóstolos Paulo e Silas se recusaram a ser reconhecidos como deuses por causa dos milagres que Deus realizava por intermédio deles, aquilo que eles pregavam. E lá em Atos 19, 26, eles afirmavam que não eram deuses, apenas servos do Deus Altíssimo. Então, amados, quando você idolatra pessoas, né, que tudo isto está incluído também, né? Time de futebol não deixa de ser pessoas. Partido político está incluído também pessoas. Religião também está incluído também pessoas. Artistas de televisão, artistas gospel, pregadores gospel, tirando o criador de cena, você está caindo na idolatria.
Então, amados, imagem de esculturas, a natureza de Deus que é a sua criação, a idolatria a pessoas, Deus abomina, e a quarta e último tipo de idolatria, idolatria às coisas materiais. É o que nós mais estamos vendo nos nossos dias. Jesus, novamente, lá em Mateus 6:24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um, ou desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Palavras de Jesus. Há uma doutrina chamada animismo. O que é isso? O animismo é a crença que um objeto ou coisa tem poder de fazer algo por você. E onde é que eu quero chegar? Este objeto se chama dinheiro. E é o mais idolatrado nos nossos dias, e a Bíblia também fala disso. Não é à toa que muitos se tornam ricos e caem na idolatria. Por isso que Paulo alerta, lá em Colossenses 3:5, sabe o que é que ele diz? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele começa: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Porque são poucos os ricos que não são avarentos. E se torna um idólatra diante de Deus. Parece que nem as coisas nos nossos dias, né, se passam assim que despercebido das pessoas. Pessoas avarentas, eu não sou idólatra. É idólatra. Todo avarento é idólatra. Está amando mais o dinheiro, as coisas, do que a Deus. Paulo, recomendando a Timóteo, diz que o amor ao dinheiro e às riquezas é a fonte de todos os males. Será, amados, que um mal tão antigo pode se tornar ou poderá se tornar uma ameaça em nossos dias, ou não? Será que o povo está ficando mais avarento, mais ganancioso para se tornar rico nos nossos dias? Ou o povo mudou? Avareza, amados, é idolatria. Avarento é idólatra. E a Bíblia diz que um avarento que é idólatra não vai entrar no reino dos céus. Abram aí, 1 Coríntios. Capítulo 6. Vamos ler o 5 logo. 1 Coríntios 5, versículo 11. E depois 1 Coríntios 6, versículo 9 ao versículo 11. Veja só, 1 Coríntios 5, 11. Mas agora vos escrevo, vejam só, viu? Que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra,
ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Profundo, né, irmãos? Recomendação apostólica é essa. Alguém se dizendo, os irmãos, tem uma vida impura, avarenta, idólatra, maldizente, bebarrão, roubador, com esse tal, nem ainda comais. Podemos ver isso nos nossos dias, as pessoas fazendo isso? Mas as pessoas, tudo isso tem nada a ver, tem problema nenhum não. Vamos mais adiante. 1 Coríntios 6, aí mais adiante, versículo 9 ao versículo 11. Ou não sabeis? 6, 1 Coríntios 6, versículo 9 ao versículo 11, que diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, olha só, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem o quê? Avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí Paulo vai mostrar aqui, ó. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados ou separados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Amados irmãos, quem se lavou já pelo sangue de Cristo, ele não é uma pessoa mais impura, adúltera, efeminado, não. Como diz aqui, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, não. Ele diz, para isso nós somos lavados pelo sangue de Cristo, nós fomos santificados por isso, por Ele, para que essas coisas não existam mais na nossa vida. Cristo está nos ensinando na sua palavra. Tais fostes alguns de vós. Então, amados, nós podemos ver aqui uma pessoa gananciosa. Tem aquela pessoa que nunca sacia, nunca está satisfeito com o que tem, sempre é querendo mais, ajuntando mais, para ter mais, para juntar, para deixar não sei para quem. É aquela pessoa até para comer, para se alimentar, faz conta, é aquilo contado, tem vontade de comer algo e não come. Para comprar um objeto, talvez que não vá nem usar, não vá nem desfrutar. Tem pessoas assim, irmãos, amontoando coisa não sei para quê. Tem tantas coisas que, pessoas avarentas que têm coisas guardadas, que nem usam, não desfrutam, mas passam o tempo todinho só em volta daquilo. Só vive em função daquilo. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Quando a preocupação por bens materiais, por dinheiro, por riqueza exagerada, isso se torna um Deus que se torna idolatria. Quando o orgulho, o dinheiro, os bens, talvez até o emprego, as realizações pessoais passam a rivalizar com Deus, nos tornamos idólatras. Há pessoas, amados irmãos, que passa tempos e tempos, está na igreja, Deus abençoa essa pessoa, lhe dá um emprego bom. Aí a primeira coisa que a pessoa faz vai colocar em primeiro lugar agora o emprego, priorizar primeiramente o emprego. Quem foi que lhe deu o emprego?
Aí tome desculpas para não continuar fazendo a obra do Senhor. Se é para dar uma oferta na igreja, se é para dar o dízimo na igreja, é uma pessoa avarenta. Dá aquela pessoa, como diz, puxando pela perna aqui, ó. Se brincar, não chega nem no envelope. Fica só com a vontade. Pensa que botou e não botou. E volta para o bolso de novo. Isso se chama avareza. Quando qualquer coisa, dinheiro, bens materiais, emprego ou realizações pessoais passam a rivalizar com Deus, nos tornamos idólatras. Eu não consigo entender, amados irmãos, como é que uma pessoa cristã, que é para ser ensinado na igreja, ninguém vai obrigar ninguém a dar dízimo na igreja, não. Mas que Deus requer de cada fiel, requer. Dízimo e ofertas. Eu não sei como é que uma pessoa não prioriza o dízimo de Deus. O meu entender é que ele não está sendo grato a Deus por aquele emprego. Só dá para entender isso. Porque tem pessoas, sabe o que é que dizem? O que eu ganho é pouco demais. Quando eu vou trabalhar mais, eu vou me esforçar mais. Quando eu estiver ganhando mais, eu vou dar o meu dízimo. Sabe quantas vezes ele vai dar? Nenhuma. Porque Jesus diz na sua palavra, sabe o quê? Quem não é fiel no pouco, não será no muito. Se ele não dá enquanto é pouco, como é que ele vai ser uma quantia maior, ele vai dar depois? A palavra de Deus, amados, não tem como nós debatermos, apenas aceitarmos. Se estamos sendo negligentes ou não, aí Deus sabe. Há duas coisas, amados irmãos, que estão influenciando os homens nos nossos dias a agir como se Deus não fosse Deus. A primeira delas se chama secularismo. Sabe o que é isso? Faz das conquistas do homem um Deus. Eu estudei, eu me esforcei para chegar aqui, fui eu que fiz isso. Olha o hedonismo, eu. Quem lhe deu sabedoria, quem lhe deu saúde, quem lhe deu condição para que você chegasse onde você está? Isso se chama secularismo, que está acontecendo nos nossos dias. Faz das conquistas do homem, dele próprio, um Deus. E outra forma também é o humanismo, que está negando a natureza espiritual do homem e, como idólatra, substitui ele, a parte espiritual, pela material. Ele pensa que a vida dele é só esta aqui. Está esquecendo da principal, a parte espiritual. Isso se chama humanismo. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vai morrer mesmo. Agora a alma, a parte espiritual, já parte daqui com um destino definido. Ou é céu ou é inferno. Que se chame ateu, quem queira crer, quem não queira. Mas a palavra de Deus assim o diz. Por isso que Jesus Cristo disse: que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Quantas pessoas, amados irmãos, cristãs, já têm o suficiente para servir a Deus, para
já têm seu sustento e procuram cada vez mais estar galgando algo para ser visto pelo homem. Isso acontece com pessoas crentes. Por isso que Paulo, lá em Atos 17, na época dele, ele já dizia que a idolatria era algo dominante na cidade. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 16. Imagine nos nossos dias. Então, amados, a idolatria de coisas materiais. Aí você pode estar perguntando, mas pastor, nós não vamos adquirir nada não. Não, se Deus nos der, vamos administrá-lo, mas não façamos daquilo ali o nossa conquista. Fui eu. Não se faça um Deus dizendo que foi você, e não diz, graças a Deus, que Deus me concedeu isto aqui e vou administrá-lo para a glória de Deus. E Deus, amado, sabe. Ele nos dá, muitas vezes, o suficiente para servirmos a Ele. Nós é que muitas vezes nos colocamos em lugares escorregadios e depois trazemos problemas para nós mesmos. Onde aquilo que Deus já tem nos dado já é suficiente para a gente continuarmos este restinho de vida que nós temos aqui. Porque eu não sei, amados irmãos, eu estou com 53 anos. Eu estava fazendo estatística em casa, dizendo, se eu viver mais 20 é muita coisa. E 20 anos você sabe que passa rápido. O que é que eu vou correr mais atrás de quê? Que o que Deus está me dando já dá para mim sobreviver. Eu vou aproveitar esse resto de tempo para cada vez mais fazer a vontade do meu Deus. Não é cruzar os braços, não. É trabalhar. É trabalhar com a Bíblia debaixo do braço e os pés caminhando para rumo à glória. Irmãos, nosso tempo aqui é passageiro. É pouco. Não é à toa que a Bíblia diz, depois dos 70, só é enfado e canseira. Tem pessoas que não querem aceitar isso. Aceite isso, viu? Depois dos 70, só é enfado e canseira mesmo. A palavra de Deus não muda, não. Você pode ter o melhor método, pode ter o que for. É enfado e canseira. Isso é conversa fiada de alguém depois dos 70 dizer que não tem enfado nem se cansa. Então, amados, nós vimos aqui os tipos de idolatria. Imagem de escultura, a criação, as pessoas, né? E as riquezas. E em último lugar, as consequências da idolatria. Rapidamente. Quero destacar pelo menos 3. Qual é a primeira consequência da idolatria? É que o idólatra, a primeira coisa é que ele abandona a presença de Deus. Primeiramente, Apocalipse 22:15 diz, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, se ele já não está na presença de Deus aqui, não terá na eternidade também. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 5. Então, idolatria é o pecado de desprezar o próprio Deus. Se ele ou ela já está desprezando Deus aqui, ela será, ou ele também, será desprezado lá na eternidade. A segunda consequência da idolatria, essa pessoa se torna inútil como os ídolos. Salmo 115, versículo 4 a 8, que diz, prata e ouro são os ídolos dele.
obra das mãos dos homens. Vejam só quem adora imagem de escultura, viu? Abra lá no Salmo 115, vamos ler esse texto? Abram lá, rapidamente. Salmo 115. Salmo 115, versículo 4 ao 8, que diz: Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Olha a sentença aí, ó. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quanto neles confiam. O idólatra diante de Deus, ele é um inútil. A pior consequência da idolatria é a pessoa se tornar inútil, como também é o ídolo, como sendo cego, surdo e mudo espiritualmente. E a terceira e última consequência da idolatria está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 ao 21, que diz assim: Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, amados, Paulo diz aqui que o que há atrás dos ídolos ou por trás dos ídolos são demônios que enganam até os religiosos através da idolatria. Acham que estão fazendo para Deus, mas estão sacrificando, estão fazendo para os demônios. Uma prova disso nos nossos dias se chama o sincretismo. E o que é isso? É a mistura de crenças que pode ser percebida entre o catolicismo, que abraça todas as religiões pagãs, e cada santo do catolicismo tem um nome diferente nas religiões afros para designar o mesmo ídolo. Cada imagem de escultura da Igreja Católica, nas religiões africanas, só muda o nome, mas adoram o mesmo ídolo. Isso se chama sincretismo. Às vezes as pessoas estão adorando uma imagem de escultura, diz: "Nós, Deus está vendo, Deus sabe mesmo que você é um idólatra. E se você conhecesse mesmo a Deus verdadeiramente, você não estava adorando, se prostrando a uma imagem de escultura, não. Nem um homem qualquer, nem um político qualquer, não. O povo de Deus, nos nossos dias, precisa ser mais crente. Tem tanta gente afrontando a Deus aí, não tem? Político, né? Poderosos desse mundo, não estão afrontando? A gente temos que ter coragem, irmãos, e ousadia dizer assim, como Davi fez com Golias: quem são estes incircuncisos aí que afrontam o Senhor, o rei de Israel, o Senhor dos céus e da terra? Quem são eles para afrontarem a Deus? Não adianta estar discutindo, não. Entrega a Deus. E Deus vai tratar cada um deles. Uma coisa eu sei, e creio piamente na palavra de Deus, que Paulo diz aos Gálatas: de Deus não se zomba,
de Deus não deixa se escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Pode ficar certo, irmãos. Crente na palavra é isso. Nós temos que crer na palavra. Ninguém pode zombar de Deus e ficar impune, não. Deus é quem vai tratar. Não somos nós que vamos tratar com eles, não. É Deus que vai tratar com eles. Por isso que eu creio que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje e será para sempre. Pensa que Deus está calado, é? Está surdo? Está cego, que Ele não está vendo tudo isso que está acontecendo? Ele está, mas está no controle de todas as coisas. Idolatria, amados, é tudo que se coloca no lugar de Deus ou quer tomar o lugar de Deus. Coisas que só Deus pode fazer ou realizar. O homem quer tomar o lugar de Deus. Então, a idolatria precisa ser sempre combatida, porque é uma obra da carne, que sempre estará perseguindo o ser humano. Paulo, em 1 Coríntios 10,14, diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por que Paulo diz isso, amados? Porque o ser humano, ele é tendencioso. E nós, como cristãos, temos que estar nos alimentando na palavra de Deus, buscando a Deus, para que Deus nos livre dessas coisas. E só a palavra de Deus é que tem esse poder. Não há outro meio de nós nos santificarmos a não ser pela verdade, que é a sua palavra. Foi Jesus que orou: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não há outro meio não, irmãos. Se você não tiver apegado à palavra, você não vai se santificar não, você vai se misturar. Mas quando vier essas tentações aí, coisas heréticas, idólatras, tentando nos seduzir, está escrito: eu sirvo a um Deus, olha, que isso aí é idolatria. Não serve para mim não, viu? Vá para lá com isso. Seja assim, sim ou não, não. Que passar disso vem do maligno. Então, amados, esta foi a palavra que eu trouxe para nós meditarmos nesta noite acerca da idolatria. Fujamos de todo e qualquer tipo de idolatria. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que sejamos sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, confiando na sua palavra, porque, como diz Paulo, a nossa salvação está mais perto quando do dia em que nós cremos. Porque as coisas que estão acontecendo, não deixemos nos seduzir pelas coisas do mundo. Senão, nós vamos cair na idolatria. Para finalizar, lembrei-me agora, notei até aqui um dia, uma frase do saudoso memória do pastor Armando Torres. Ele uma vez deu uma uma mensagem, né? Um estudo, melhor dizendo, ou meditação acerca de idolatria. Ele disse: meus irmãos, nós estamos num mundo tão idólatra, que nós precisamos fazer o seguinte, até anotei aqui, está na minha Bíblia. Nós temos que estar com os olhos nos céus, a Bíblia na mão e o mundo debaixo dos nossos pés. E nós temos que fazer isso. Olhos nos céus, Bíblia na mão e o mundo debaixo dos pés. Isso aqui faz sabe quanto tempo? Essa Bíblia quem me deu foi o irmão Fábio. Isso aqui ele me deu no ano de 2000. 99 foi? 2000. Mais ou menos no ano de 2001 foi que... Eu não coloquei a data, eu coloquei só a data aqui do coisa. Essa Bíblia aqui. Eu tenho ela desde o ano de 2000. E foi nosso irmão Fábio que me deu. Pode perguntar a ele.
Eu não troco essa Bíblia, não que eu venha idolatrar ou me apegar a ela, mas as anotações que eu tenho aqui, eu não troco por qualquer Bíblia anotada que tenha aí no mercado, não. Aqui, todo cheio de anotação. Que é bom. A gente sempre está folheando e lembrando das mensagens que nós recebemos dos nossos antepassados. E avivamos a nossa memória. Então, amados, Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e andemos, caminhemos, pois Jesus está próximo.